Bom dia. Convidar você só para fazermos uma oração inicial e vamos dar início ao nosso estudo, tá bom? Feche os seus olhos. Criador, obrigado, porque apesar de falhos e pecadores que somos o objeto principal do seu amor. E nós te agradecemos por esse amor incondicional. E é com base nele que pedimos agora, ajuda-nos a ter a mente aberta para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Um bom sábado a todos. Satisfação voltar aqui à Igreja Central de Curitiba, há alguns anos que eu tinha vindo aqui. Que Deus possa dar as respostas que você veio buscar nesta manhã. E ao nosso amigo internauta que acompanha também, muito obrigado por acompanhar a programação de hoje. Hoje eu vou passar com vocês alguns momentos no sábado e também no domingo farei parte de um treinamento para duplas missionárias. Eu espero poder de alguma forma contribuir com a vida espiritual de vocês. Sou um pecador como vocês, tenho problemas iguais aos de vocês, o que muda é só o endereço do problema. Mas estamos aqui para aprendermos juntos. Eu espero que alguma coisa de muito bom Deus possa fazer por nós. Prazer rever vocês aqui, aos meus amigos o Rogério, a Mari também, bom revê-los, viu? Que Deus abençoe. O tema que eu escolhi para falar hoje, o título é Mitos Interpretativos. Como que você reagiria se você descobrisse que muitos textos da Bíblia que você pensou que diziam alguma coisa não dizem? Isso aconteceu comigo. Eu, a vida inteira, ensinei algumas coisas, especialmente quando eu era instrutor bíblico, na boa intenção. Quando você conhece o Evangelho e você quer transmitir para as outras pessoas, você tem a boa intenção de levar o conhecimento de Cristo e das verdades de Cristo para as pessoas. Só que com o passar do tempo, com o amadurecimento e com o estudo, eu pude perceber que alguns textos bíblicos que eu usava para ensinar algumas coisas, na verdade, não estavam dizendo aquilo que eu pensava que eles diziam. E hoje eu quero falar exatamente de alguns desses textos, e por isso o título é Mitos Interpretativos. Você vai perceber hoje que algumas interpretações que você e eu damos ao texto bíblico não passam de mitos. E que, na verdade, quando fazemos uma análise contextual do verso, percebemos que ele está ensinando uma outra coisa totalmente diferente daquilo que nós pensávamos que o texto estivesse ensinando. Antes de entrar nesses mitos interpretativos, eu queria dar para vocês o que é uma das regras de interpretação do texto bíblico mais importantes. Quando nós vamos ler ou estudar a Bíblia, devemos buscar entender qual era o propósito original do autor quando ele escreveu. Você precisa gravar muito bem isso. Quando você for ler o texto bíblico ou estudá-lo, é muito importante que você compreenda o propósito original do autor quando ele escreveu o texto. Quando você compreende o propósito original do autor, aí você vai entender o que o texto quis dizer. Sabe por quê? Quando você entende o que o autor original quis dizer, você vai estar extraindo a palavra de Deus na sua vida e não a palavra do homem. Por que muitas vezes você lê a Bíblia ou você recebe algum sermão, a princípio te dá uma certa emoção, te dá uma certa motivação, mas aquilo é como fogo de palha, some rapidinho. Porque foi a interpretação e a palavra humana que entrou na sua mente e não a palavra transformadora de Deus. Se você quer que a transformadora palavra de Deus entre na sua mente, você vai ter que acostumar-se a encontrar no texto bíblico o propósito original que o autor tinha em mente quando escreveu.
Pois do contrário, você vai dar a sua interpretação e será a palavra do homem que vai entrar na sua mente, ao invés de a palavra de Deus. Você entendeu? E uma outra regra importantíssima: procure descobrir como que os leitores originais da Bíblia entenderam aquilo que foi escrito. O propósito original do autor que escreveu e como os autores originais, os leitores originais entenderam que o texto dizia. Aí você vai estar realmente recebendo a transformadora palavra de Deus no seu coração ou na sua mente. Nós vamos seguir um pouquinho dessas regras agora e vamos ver alguns mitos interpretativos. Primeiro mito interpretativo: o mito de que Mateus 5,17 fala do decálogo, dos 10 mandamentos. Usamos muito isso em estudos bíblicos para dizer que os 10 mandamentos não foram abolidos. Realmente eles não foram. Mas você não deveria usar Mateus 5,17 para explicar esse assunto dessa maneira. Abra sua Bíblia. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você sabia que a palavra lei aqui não se refere simplesmente ao decálogo? Se você for fazer um estudo bíblico, a palavra lei, na grande, esmagadora maioria das vezes, especialmente nos escritos de Paulo, se referem aos 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O decálogo está incluso ali, mas a palavra lei se refere aos escritos de Moisés. Quando Cristo fala, não vim revogar a lei ou os profetas, ele está dizendo o seguinte: eu não vim revogar os primeiros livros da Bíblia, os escritos de Moisés, e nem o restante do Antigo Testamento. E contextualmente é exatamente isso que ele faz. Se você analisar Mateus 5,17, ele faz parte de um bloco, de um texto, de uma perícope, que vai do capítulo 4, 23, até o capítulo 7. É o conhecido Sermão do Monte. E quando você estuda o Sermão do Monte, você vê que Cristo está fazendo exatamente isso. Ele está confirmando e ampliando o significado espiritual de todo o Antigo Testamento. Ele amplia o significado de homicídio, ele amplia o significado de adultério, de juramentos, de vingança, de amor ao próximo. A palavra cumprir no grego é a palavra plerô, que significa completar, encher. Ele está dizendo o seguinte: eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim completá-lo, dar a ele o significado espiritual que vocês perderam. E aí ele começa a ampliar uma série de orientações dos escritos de Moisés e do Antigo Testamento. Mesmo que o decálogo esteja incluso, Cristo não está falando do decálogo aqui. Ele está falando de todo o Antigo Testamento. Então, no próximo estudo bíblico que você der, explique direitinho esse texto para o seu aluno. Não fale em decálogo, porque a palavra lei não tem esse propósito aqui. Ela se refere a quê mesmo? Aos 5 primeiros livros de Moisés. Então, o primeiro mito interpretativo, Mateus 5,17 fala do decálogo, não fala coisa nenhuma. É mais amplo. Os escritos de Moisés e o Antigo Testamento. O segundo mito interpretativo é o de que João 5,39 nos estimula a estudarmos a Bíblia. Você sabia que Cristo não está dizendo isso? João 5,39 é um texto muito usado por nós, especialmente em nossos estudos bíblicos,
para levarmos o aluno a estudar mais a Bíblia. É lógico que a Bíblia tem que ser estudada. E temos vários outros textos para provar, como por exemplo Atos 17:11, que a Bíblia tem que ser estudada todos os dias. Mas João 5,39 não está dizendo isso, e eu vou lhe provar. Em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O problema, irmãos, é que nós só lemos até aqui. Aí eu leio até aqui, olha, Jesus está dizendo que eu devo examinar as Escrituras. Mas você sabia que não é isso que o texto está dizendo? Leia o verso 40 agora. Contudo, ou seja, porém, entretanto, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Você quer ver o sentido? Cristo está falando com os fariseus. Os fariseus estudavam ou não estudavam as Escrituras? Estudavam e muito. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estudavam a Bíblia e não encontravam o Messias na Bíblia. Não encontravam a Jesus como personagem central da Bíblia. Então, ao invés de Cristo estar estimulando o estudo da Bíblia, ele está criticando a maneira como ele estuda a Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, unindo o verso 39 com 40, Cristo está dizendo o seguinte: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas mesmo assim, mesmo vocês estudando a Bíblia, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Sabe qual é o ensinamento de Cristo aqui, irmãos? É possível sermos grandes estudiosos da Bíblia e perdermos a salvação do mesmo jeito, se não encontrarmos a Cristo como centro da Bíblia. Você percebeu que é muito melhor nós entendermos o que o autor original quer nos dizer? Você percebeu que agora você está recebendo o que a palavra de Deus quer lhe comunicar e não uma interpretação particular humana? Não é diferente? Cristo está dizendo para você que em todos os seus estudos da Bíblia, seja de forma pessoal, seja com outras pessoas, você tem que mostrar a Cristo como centro de todas as doutrinas. Se você ensina a doutrina da lei não centralizada em Cristo, você ensinou errado. Se você estudou a doutrina do sábado sem centralizar em Cristo, você estudou errado. Se você estudou a doutrina do juízo investigativo sem centralizar em Cristo, você estudou errado. Porque, como bem disse o pregador Spurgeon, todo sermão deve ser uma avenida que conduz a Jesus. E como bem disse Ellen White, jamais um sermão deveria ser pregado, nem um estudo bíblico ser dado, sem conduzir as pessoas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João 5,39 não está mandando você estudar a Bíblia, está dizendo que se você estudar a Bíblia e não encontrar a Cristo como personagem central, o teu estudo bíblico não teve quase nenhum valor. Esse é o ensinamento. Outro mito interpretativo, e esse vai deixar muita gente triste. Mas eu particularmente, irmãos, eu sei que dói, mas eu prefiro uma verdade que me faça chorar do que uma mentira que me faça sorrir. Eu sei que dói a verdade, mas eu particularmente eu prefiro ela. Né? O mito de 1 Coríntios 2,9 é o seguinte: 1 Coríntios 2,9 fala das maravilhas do céu. Você vai ver que não tem nada a ver, mas nada, nem de perto. Vamos ler 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós lemos esse texto e, ai, que coisa linda que vai ser o céu, né?
Lá tem coisas lindas que nossos olhos não podem nem imaginar, nem passa pela nossa mente o que Deus preparou para nós no céu. Mas se o texto fala do céu, como que você me explica o verso 10? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Opa. Se o texto fala do céu, o verso 10 diz que Deus nos revelou como é o céu, por meio do Espírito Santo. Eu pergunto, quantos de vocês aqui foram ao céu? Alguém aqui teve uma visão do céu, que pôde conhecer todos os detalhes do paraíso? Uma das duas coisas, ou o texto está mentindo, ou nós entendemos o texto errado. Eu fico com a segunda opção, porque a palavra de Deus nunca mente. Queridos, o texto não fala do céu. O que olhos viram, ou melhor, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ler, eu não vou fazer isso agora, o capítulo 1, junto com o capítulo 2 por inteiro, você vai descobrir, sabe o quê? Paulo está se referindo ao mistério do amor de Deus em ter disponibilizado a salvação até mesmo para os pagãos, até mesmo para os gentios. Para o judeu, só judeu ia ser salvo. E quando Paulo descobre que Cristo morre na cruz para salvar até o pior pagão, Paulo caiu o queixo dele. E aí Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração que Deus pudesse salvar até mesmo o pior dos pagãos, mas Deus me revelou isso por meio do Espírito Santo. O texto não está falando do céu. O texto está dizendo que não importa o quanto você seja pecador, não importa a tua origem, não importa a tua raça, não importa se você é hétero ou homossexual, a cruz existe para beneficiar você. Jesus morreu por você. É isso que Paulo quer ensinar no texto. Então, por favor, não use mais esse texto para falar do céu. Você pode até aplicar. Tá? Aplicar, tudo bem. Passa. Tá? Agora, dizer que o texto fala do céu, aí o teu aluno vai ver, mas e o verso 10? Aí ele quebra você no meio. Você não vai saber explicar. Entendeu? Então, olha que bonito esse texto, queridos, quando entendemos o que o autor originalmente queria dizer. Está dizendo o seguinte: não importa a sua nacionalidade, não importa o quanto você seja pecador, Jesus morreu para salvar você também. É isso que o texto está ensinando. Vimos 3 mitos interpretativos. O primeiro, que Mateus 5,17 fala dos 10 mandamentos, não fala. O segundo, João 5,39 incentiva a estudarmos a Bíblia, incentiva a coisa nenhuma. E o terceiro, 1 Coríntios 2,9 fala do céu, não fala nada. Vamos para o quarto mito interpretativo que eu escolhi nessa ocasião. Abra sua Bíblia. Esse aqui vai escandalizar muita gente. O quarto mito interpretativo é o de que Apocalipse 19:10 fala exclusivamente dos escritos da senhora Ellen White. Não fala. Apocalipse 19:10. Antes de vocês acharem que eu estou me apostatando, espere eu concluir a explicação. Tá bom? Eu creio no dom profético. Sou testemunha. Pelo que eu li e me beneficiei, que Deus chamou sim a Ellen White como profetisa. Não tenho dúvida disso. Agora, vamos interpretar o texto direito. Apocalipse 19:10. Depois que João recebe a visão do Apocalipse de um anjo, João conta: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso.
sou conservo teu, ou seja, eu sirvo a Deus como você, e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muitos de nós dizemos que esse texto fala dos escritos de Ellen White. Fazer uma pergunta, irmão, simples. João escreveu isso aqui no século I. Ellen White existia no século I? Sim ou não? Óbvio que não. Então ele tinha Ellen White em mente quando ele escreveu o texto? Não. O que significa o espírito de profecia? O espírito de profecia se refere ao Espírito Santo e a todo dom profético dado por ele, incluindo Ellen White. Por quê? De acordo com 1 Crônicas 29, Deus tem dois tipos de profetas verdadeiros. Profetas canônicos e profetas não canônicos. O que é isso? Profeta canônico é profeta que tem escritos no cânon ou lista de livros inspirados. Profeta não canônico não tem livros escritos na Bíblia. E 1 Crônicas 29 e também 2 Crônicas 9:29 mencionam profetas que não têm livros na Bíblia, ou seja, são profetas não canônicos. Entre eles, Natã, Ido, Gade. Agora eu lhe pergunto, porque Natã, Ido e Gade não têm livros na Bíblia, eles deixam de ser profetas? Não. Existem dois grupos, profetas canônicos e profetas não canônicos. Então, quando Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus ao Espírito de profecia, ele está dizendo que todo dom profético dado ao longo da Bíblia e fora da Bíblia testemunham da pessoa de Jesus Cristo. Então, se você disser que Ellen White está inclusa no Espírito de profecia, você está certo. Agora, se você disser que o texto fala exclusivamente de Ellen White, você está errado. Porque quando João escreveu isso, ele não tinha Ellen White em mente, ela nem sonhava em nascer ainda. Então nós temos que explicar direitinho o texto. Ok? Espírito de profecia é o que mesmo? Alguém se arrisca a dizer? Eu quero que vocês entenderam. Todo dom profético na Bíblia e fora da Bíblia. E aí Ellen White está incluso. O quinto mito interpretativo, esse aqui também, o quinto mito interpretativo diz respeito a Colossenses 2,14. E o mito é o seguinte, Colossenses 2,14 fala da abolição da lei cerimonial. E por incrível que pareça, isso tem vários estudos bíblicos ainda, inclusive em livros nossos, e já não deveria ter mais isso. Ah, mas você é um arrogante por falar isso. Gente, eu não estou falando por mim. Eu aprendi muito disso aqui ouvindo teólogos da igreja. Quem muito abriu a minha mente para entender justificação pela fé e a lei na Bíblia foi o doutor Wilson Paroski. Me abriu a minha mente para essas coisas e aprendi muito com ele sobre isso. Então não estou querendo novidade nenhuma aqui. Tem gente muito mais habilitada e preparada do que eu que ensina isso e melhor do que eu. Só que aquilo que eu aprendi eu tenho que repartir com vocês. Para vocês estudarem a Bíblia corretamente e aproveitarem o que de melhor a Bíblia tem a oferecer para vocês. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Você deve de lembrar que algumas literaturas nossas têm um gráfico. Diferenças entre a lei moral
e a lei cerimonial. E aí uma das diferenças, a lei moral é eterna, cita lá, por exemplo, Mateus 5,17, Salmo 19,7. A lei cerimonial foi abolida, e cita Colossenses 2,14, do outro lado do gráfico. Pois eu vou lhe provar com uma leitura simples que Paulo não tem em mente aqui lei cerimonial nenhuma. Tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Aqui diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era o quê? Contra nós. Queridos, em que momento a lei cerimonial foi contra o ser humano? Eu vou lhe explicar agora. Toda a lei cerimonial, todo o ritual do santuário era um recurso pedagógico para Deus ensinar o plano de salvação, não é? O cordeirinho sacrificado simbolizava quem? Cristo. O sacerdote que intermediava entre o povo e Deus representava quem? O sumo sacerdote representava quem? Eu te pergunto, como que uma lei que aponta para Cristo pode ser contra nós, irmãos? Mas aqui diz aqui, ó, diz que esse escrito de dívida era contra nós. Ué, como que a lei cerimonial é contra o ser humano? Ela é a favor. A lei cerimonial aponta para Cristo, a lei cerimonial mostra que para o pecador viver, alguém tem que morrer no lugar dele. A lei cerimonial ensina que para sermos salvos precisamos de um substituto. Como que a lei cerimonial é contra nós, irmãos? Não é. Não fala de lei cerimonial aqui. Outra coisa, olha o verso 15. Depois que Cristo aboliu esse escrito de dívida, olha o que aconteceu. Encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diz que como consequência da abolição desse escrito de dívida, Cristo expôs ao desprezo os demônios e o próprio diabo. Eu lhe pergunto, que tipo de vergonha Cristo vai trazer para o diabo, abolindo a lei cerimonial que apontava para o próprio Cristo? Coisa mais ridícula do mundo. Queridos, no que Deus vai envergonhar o diabo em abolir a lei cerimonial, meus irmãos? Sejam sinceros. Não tem lógica. Tira da sua cabeça essa ideia de lei cerimonial de Colossenses, porque não existe isso. Vamos entender o que é esse escrito de dívida aqui. A palavra escrito de dívida, ela só aparece aqui na Bíblia em Colossenses 2,14. E isso gera aparentemente um problema. Porque se um termo aparece só uma vez na Bíblia, o intérprete bíblico não tem como saber o significado desse termo em outros lugares da Bíblia. E o correto é isso. Quando você estuda um termo, você vai para outros lugares da Bíblia para saber como que o termo foi empregado. Mas nesse caso aparece só aqui. Mas o erudito bíblico tem uma outra alternativa. O que eles fizeram? Eles foram para a literatura extrabíblica, ou seja, fora da Bíblia. E eles descobriram que nos dias de Paulo, o termo escrito de dívida se referia a um certificado de débito, a uma nota promissória. Era a palavra grega quirógrafon. Quando o cara tinha um débito, ele escrevia uma nota promissória com a própria mão, entregava para o seu devedor aquilo, dizendo, não, eu estou te devendo,
e um dia eu vou trazer isso para você de volta, esse valor, e você me dá essa nota promissória ou rasga ela fora. O que Paulo tinha em mente quando ele utiliza a expressão escrito de dívida, que é um certificado de débito? Não é difícil você ver. Romanos 6:23, escrito por Paulo, diz que o salário do pecado é o quê, queridos? Se o salário do pecado é a morte, o que nós devemos para Deus? A vida. Agora eu lhe pergunto, como que eu vou pagar a Deus com a minha vida? Não tem como, porque se eu pago a Deus dando a minha vida, eu deixo de existir. Então não me adianta muita coisa. Você não concorda comigo? Eu devia a própria vida. E queridos, olha que maravilha esse texto. Esse texto está dizendo que quando Cristo morre na cruz e entrega a vida dele, ele paga a nota promissória. Ele pega o certificado de dívida, que era a nossa própria vida, e rasga fora. Ele paga uma dívida que eu e você tínhamos, que é impagável. Eu não tenho como pagar a Deus com a minha vida, porque se eu pagar com a minha vida, eu fico sem vida. E aí, por Cristo morrer na cruz e assumir o meu débito, pagou a nota promissória. Aí o verso 15 diz, ele despoja, ele triunfa sobre o diabo, porque ele mostra para o universo que Deus é justo para punir o pecado, mas que Deus também é amor, para não deixar o pecador morto eternamente. Esse texto não fala de lei cerimonial, esse texto fala que a dívida que você tinha para com Deus, que a sua própria vida, foi paga por Jesus Cristo. Agora você tem vida eterna por meio da fé nele. Não tem maior significado o texto na sua vida quando você entende ele direitinho? Se você ficasse ainda pensando, fala da lei cerimonial, uma coisa vazia, sem lógica. Agora, quando você lê direitinho o texto, você entende o quê? Você tinha uma dívida muito grande para com Deus. E você não podia pagar essa dívida, porque a dívida era a tua própria vida. Mas Cristo, na cruz, removeu o certificado de dívida, rasgou fora. Agora você tem vida eterna por meio dele. E o diabo caiu em vergonha, porque na cruz Cristo provou que Deus é amor e que Deus é ao mesmo tempo justo. E portanto, meu irmão, você que ama Jesus, você que segue a Jesus, você que está aqui hoje buscando mais a Deus, e você que já entregou a sua vida a Cristo por meio do batismo, você já tem a sua dívida paga. Você tem que viver com a certeza da salvação. É isso que Paulo quer ensinar para nós. Queridos, vamos para o nosso último mito interpretativo de hoje. E aí encerraremos o nosso estudo. O outro mito interpretativo é o de que Hebreus, capítulo 4, verso 4, fala da guarda do sábado. Hebreus, capítulo 4, verso 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar,
não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ao lermos esse texto falando do sétimo dia, nós tendemos a pensar que Paulo aqui está defendendo a guarda do sábado. Porém, está errada essa interpretação. Ele faz menção ao sétimo dia, sim, mas o tema do capítulo não é esse. Quer ver qual é o tema do capítulo? Primeiro, no próprio verso 6 que nós lemos, está falando aqui, no finalzinho, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O que é boa nova na Bíblia? Hã? O que é boa nova na Bíblia? A boa notícia do Evangelho. O sábado é o Evangelho? Não. A boa notícia do Evangelho é o quê? Que há salvação por meio de Jesus. Então, primeiro ponto. O sábado é mencionado aqui, mas o tema é boa nova. Tá? Segundo ponto. Vamos para o verso 1. Para tentarmos entender o que é isso aqui. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, grava essa palavra, descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as, boas novas, repetido de novo. Como se deu com eles, com quem? Com os israelitas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela... boa nova, fé, descanso em Deus. Grava isso aqui. Boas novas, descanso em Deus e fé. Não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E aí vem o verso 4 que eu li antes. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Vamos agora para o verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Para você entender por que o sábado é mencionado no verso 4, você tem que entender essas expressões chaves usadas aqui. Ele usou as palavras boas novas, descanso de Deus e fé. Sabe o que os comentaristas explicam sobre isso, inclusive Ellen White? Os comentaristas e Ellen White dizem que o descanso em Hebreus 4 não é o descanso no sábado, é o descanso espiritual que o cristão tem que experimentar em Jesus todos os dias da sua vida. O sábado é mencionado no verso 4 só como exemplo, ilustração. O tema aqui é boas novas, descanso, fé.
Paulo está dizendo que os israelitas foram rebeldes e não entraram no descanso pela fé. Não tiveram fé suficiente para repousar nas promessas de Deus. E aí, para Paulo mostrar que nós não devemos seguir o mesmo exemplo de desobediência dos israelitas, ele menciona o sábado como exemplo e diz assim: se Deus descansou de suas obras no sétimo dia, você precisa, pela fé, descansar em Jesus Cristo todos os dias da sua vida. É isso que Hebreus 4 está falando. Agora, tem uma informação importante aqui. Se o domingo fosse o dia de guarda, no ano 70 depois de Cristo, quando foi escrito a carta, não seria mais conveniente Paulo ter usado o domingo como um exemplo do descanso espiritual em Cristo? Se Paulo usou o sábado como um símbolo do descanso em Cristo, qual era o dia que era observado pelos leitores de Hebreus? O sábado. Então, meu irmão, não me venha com essa conversa de que o sábado foi abolido. Isso é uma conversa furada. No ano 70 depois da cruz, quando Paulo quer explicar sobre a importância de repousar pela fé em Cristo, ele usa o sábado e não o domingo como exemplo. Então, mesmo que o capítulo não fale do sábado, mas fale do repouso espiritual que encontramos em Cristo todos os dias, o fato de o sábado ser mencionado demonstra que eles guardavam o sábado, porque o leitor de Hebreus não ia entender o texto. Se eles guardassem o domingo, eles não iam entender o texto. Mas o domingo é o novo dia de guarda, mas ele está usando o sábado como um exemplo do descanso na fé, não tem lógica para eles. Então, meus irmãos, vocês puderam aprender hoje que é muito importante fazermos duas coisas para interpretarmos o texto bíblico. Primeiro, tentarmos entender o que o autor originalmente quis dizer. E em segundo lugar, precisamos tentar compreender a maneira como os leitores originais entenderam o texto. Vocês puderam perceber também que quando entendemos aquilo que o texto realmente diz, nós podemos aplicá-lo corretamente à nossa vida. E quando eu entendo o texto corretamente e aplico corretamente, o que entra na minha mente não vai ser a palavra do homem. Vai ser o quê? A transformadora palavra de Deus. E por isso, se você quer ter uma experiência de verdade com a Bíblia, mude a sua maneira de estudar as Escrituras. Você não imagina as coisas maravilhosas que Deus tem neste livro, se você aprender a ler e a estudar direitinho aquilo que a Bíblia quer realmente lhe ensinar. Eu desejo de todo o coração que esses mitos interpretativos não façam mais parte da sua vida. Que você leia a Bíblia com outros olhos. E se você quiser continuar tendo uma ajudinha para fazer isso, eu finalizo te dando uma dica. Dia 14, agora desse mês, eu vou começar uma transmissão online do meu primeiro seminário de interpretação bíblica. Se você quiser participar, você tem só até o dia 13 para se inscrever. E como é que você se inscreve? É muito fácil. Você vai acessar um site, leandroquadrosonline.com.br/seminário. Ao você acessar esse site, é só você colocar o seu e-mail lá. Você vai receber um e-mail para confirmar a inscrição. E quando você confirmar a inscrição, eu vou poder te avisar do horário que vai começar o seminário. Eu vou dar 4 aulas apenas. Tá? Dicas de como interpretar a Bíblia. Eu vou ensinar uma metodologia chamada leitura atentiva.
você vai ler a Bíblia com outros olhos, se você participar desse seminário. Então, leandroquadrosonline.com.br/seminário, sem acento. Coloca seu e-mail lá, se inscreva. Se você julgar interessante, aí vai ser um prazer poder continuar ajudando você nisso aqui. Tá ok? Queridos, um abraço. Que Deus os guarde, que vocês tenham um sábado muito feliz. E procurem sempre entender o que o autor original quis dizer. Aí vocês receberão realmente a palavra de Deus na mente, e não a palavra do ser humano. Aí vocês serão transformados de verdade. Um abraço e um feliz sábado a todos vocês.